Olha, eu, Paula e Sávia Barreto, estamos recebendo aqui para uma entrevista, uma conversa, o novo presidente da Fundação Municipal de Saúde. Ele vai conversar com a gente a respeito desses novos compromissos, desafios que a Fundação passa a ter agora sob o comando dele, doutor Ítalo. Muito boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Cidade Verde. Um prazer. Prazer é nosso recebê-lo aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite para conversar aqui conosco em tempo real. Bom, presidente, o senhor recebe o convite para ser presidente da Fundação Municipal de Saúde num momento desafiador, principalmente para quem está vendo de fora, né? Uma situação que culminou com a retirada de equipamentos do Hospital de Urgência de Teresina no final do mês de dezembro. Qual o cenário que o senhor encontra na Fundação Municipal de Saúde? Quais são os primeiros passos que o senhor pretende dar para solucionar os problemas mais urgentes? Boa tarde, mais uma vez. Os desafios na saúde, tanto no Brasil como em Teresina, não são diferentes. Passa sobre a questão dos recursos, de receitas, das despesas. Então, a gente encontra na Fundação hoje um desafio de uma organização financeira, de um planejamento financeiro, para que a gente consiga equilibrar a balança entre um aumento de captação de receitas, uma diminuição dos custos e, consequentemente, uma redução das despesas, para que a gente consiga equilibrar isso e a gente entregue o resultado que essa conversão é numa melhor qualidade de assistência à saúde. Redução de despesas envolve cortes? Onde eles seriam? Redução de despesas na saúde é muito difícil falar em cortes. O que a gente fala em todas as metodologias e ferramentas é reduzir os desperdícios. Quando a gente fala reduzir desperdícios em medicamentos, são em materiais de uso excessivo ou que não estão fazendo uso inadequado. Então, no contexto de saúde, quando a gente fala reduzir despesas, são reduzir desperdícios e tornar os processos mais eficientes. E é a gente fazer um redimensionamento, se for o caso. Paula? Presidente, eu sempre estou de olho no Diário Oficial da Prefeitura de Teresina e eu vi que, além da sua nomeação, foram feitas também alterações em alguns cargos da Fundação Municipal de Saúde. Acredito que tenham sido indicações feitas pelo senhor. Qual é o perfil desses profissionais que vão à FMS compor a sua equipe e qual é o objetivo do tom da gestão que o senhor dará aqui na saúde da capital? Boa tarde, Paula. A gente teve uma liberdade para poder compor uma equipe onde a gente pudesse dar um tom de gestão eficiente, técnica e transparente, onde na composição dessa equipe a gente conseguiu compor com profissionais que incluem advogada, uma enfermeira de carreira, 3 auditores fiscais, pessoas que têm já um know-how em gestão pública também, para que a gente consiga fazer essa eficiência. Não só em saúde, mas em gestão. Em gestão. A gente precisa tornar os processos eficientes, para que a gente consiga fazer uma gestão eficiente, consequentemente, com o uso racional dos recursos. Sabe? Puxando aqui a pergunta da Paula, doutor Ítalo, a gente entrevistou agora há pouco o secretário de Planejamento do município, João Henrique, e ele confirmou a possibilidade agora de que o secretário de Finanças, Esdras Avelino, ele vá ser deslocado para a FMS, atuar numa diretoria de finanças. E como é que o senhor recebe essa chegada? É um reforço? Vai contribuir? Qual o papel do Esdras dentro desse trabalho que o senhor vai desenvolver em conjunto com ele? Boa tarde, Sávio. Foi com muito prazer que eu recebi essa notícia, porque nós, como eu falei há pouco, nós captamos 3 auditores fiscais para fazer parte de nossa equipe ao chegar na Fundação Municipal de Saúde. O nosso objetivo foi juntar uma equipe em que a gente pudesse levar para somar aos profissionais que existem na Fundação e otimizar o que a gente precisa otimizar. A notícia do Esdras para compor a equipe da Fundação, ela vem no sentido de reforçar cada vez mais e dar um dinamismo com sempre aquele tom da gestão. Isso é uma gestão técnica, uma gestão profissional, uma gestão em que a gente possa dar transparência aos processos e, ao mesmo tempo, dinamismo que a saúde de Teresina requer. Agora falando um pouco sobre os aparelhos, os equipamentos públicos que atendem a área da saúde na cidade de Teresina, começando pelo Hospital de Urgência de Teresina. Aquele episódio que aconteceu no final de dezembro, onde os equipamentos foram retirados, ele já está totalmente sanado? O que é que o paciente do HUT pode esperar para o ano de 2024 no atendimento de urgência e emergência aqui na capital? E o que de fato aconteceu naquele episódio? O HUT deve a alguém, a Fundação Municipal de Saúde? O Hospital de Urgência de Teresina, ele viveu momentos desafiadores no ano de 2023. O hospital, ele, por si só, ele não é ordenador de despesa.
Então, assim, todos os recursos, contratos, eram feitos a nível central na Fundação Municipal de Saúde. Então, isso aí é uma questão de reorganização para poder isso aqui dar fluidez. O que o nosso paciente no Hospital de Urgência de Teresina pode esperar do ano de 2024 é um grupo empenhado em trabalhar para garantir que a jornada do nosso paciente, desde a admissão no hospital até a sua alta hospitalar, ela seja feita com a melhor qualidade possível, garantindo os materiais e medicamentos necessários, bem como todos os recursos complementares para o diagnóstico. Ainda há dívidas da Fundação com algum prestador de serviço ou fornecedor? Existem débitos anteriores, isso já vem ao longo dos anos passando para frente. O que a gente vem tentando enxergar é como rever tudo isso baseado naquela matriz prioritária que a gente vai fazer, que é equilibrar a balança da fundação, para ver o que é que a gente consegue reorganizar desses contratos, reorganizar em termos financeiros, para poder a gente dar fluidez ao exercício na fundação. Presidente, como o senhor observa a iniciativa que é defendida por alguns vereadores na Câmara Municipal, também ali através do Conselho Municipal de Saúde, foi protocolado um pedido para que o governo nomeie um interventor na saúde aqui da capital. O senhor observa essa situação também? Qual a sua opinião sobre? Eu observo a situação, eu observo sempre uma situação com cautela, porque antes de qualquer coisa a gente tem que sempre pensar o que cada ação nossa vai impactar na vida das pessoas no tocante à saúde. Então eu tenho um olhar muito refinado e com muito cuidado para qualquer ação em que possa ter uma quebra e gerar um espaçamento e que isso gere prejuízo à população. Então a gente tem que ver que se nossas ações, todas as ações elas têm que ser bem estruturadas e fundamentadas para que a gente não gere nenhum impacto de atraso ou parada de serviços em saúde. Então assim, qualquer intervenção a gente tem que pensar nesse sentido. Mudança de gestão causa uma pausa que a saúde não pode ter. Causa uma pausa, porque saúde, o tempo em saúde não é para amanhã nem para depois. O tempo de saúde é para agora. Então, qualquer mudança brusca faz com que a gente perca um pouco de tempo e isso já vai gerar atrasos. Então, mudanças geralmente precisam ser bem estruturadas para que minimize tudo isso. Sabe? Secretário, quando a gente fala do dinheiro do Estado, não existe o dinheiro do Estado. O dinheiro são das pessoas que pagam os impostos e esse é o recurso que o Estado usa e é esse braço que tem que chegar nas pessoas mais vulneráveis. E uma grande questão da saúde pública é o financiamento. Financiamento esse que precisa, claro, de recursos do governo federal, mas também do governo estadual. E uma crítica que não vem de hoje, não vem da gestão do prefeito doutor Pessoa, é justamente sobre esses repasses, considerando que Teresina é uma capital que atende pessoas de outros estados e não vai deixar de atender. Como é que fica esse equilíbrio a respeito do financiamento e como solucionar a questão? Porque é uma questão que se impõe ao longo dos anos e não é uma questão insolúvel. É difícil, mas tem a solução. Eu queria saber a sua visão sobre qual seria a solução. Perfeito. Ao longo dos anos, o que a gente pôde perceber, eu estou nessa fase de transição na Fundação Municipal de Saúde, o que eu já pude enxergar é que, ao longo dos anos, as nossas fontes de receita e o que a gente recebe de repasses, eles ficaram constantes ao longo dos anos. À medida que isso ficou constante, os custos foram aumentando e as despesas foram aumentando. E isso, consequentemente, a gente não consegue equilibrar. Então, nosso objetivo é trazer reforços para que a gente consiga, em lugares específicos na Fundação Municipal de Saúde, captar essas receitas, captar oportunidades de recursos e financiamento pelo Ministério da Saúde, para que a gente aumente a receita e, controlando os custos e as despesas, a gente consiga equilibrar. Porque não adianta a gente buscar incansavelmente receita, se a gente não controlar custos e despesas. Isso aqui vai virar uma coisa que a gente não consegue equilibrar. Então, assim, a gente, sim, temos que procurar receitas. Temos que procurar receitas e há esforços significativos para isso. O Extras vem para a gente compor uma equipe, um grupo de trabalho nessa busca de receitas. Esse é o objetivo que o Extras vem para nos ajudar. E que essas receitas encontradas e aumentando as receitas e a gente controlando custos e despesas, a gente consegue ter uma gestão harmônica dentro da Fundação Municipal de Saúde. É curioso, sabe aí, Paula, que todas as respostas que o senhor dá em relação a soluções para a saúde em Teresina não estão voltadas para chamar médico, enfermeiro. Nesse momento, me parece que a grande urgência é olhar para as contas e organizá-las. Nesse sentido, e aí complementando um pouco a pergunta da Sávia, o Estado do Piauí deve algo ao município de Teresina? E essa disposição que o governo manifestou de dialogar e ajudar numa eventual crise na saúde na capital, já se transformou em algum diálogo que você assumiu a fundação? Pronto, eu assumi a fundação antes de ontem
E, assim, essa pergunta sobre cofinanciamento, eu ainda não tenho como dar com propriedade, porque a gente ainda está coletando esses dados, certo? Qualquer canal de diálogo, qualquer ajuda genuína para a gente melhorar a qualidade de assistência à saúde no município de Teresina, ela é sempre bem-vinda. Eu estou construindo já estou marcando a agenda para que a gente consiga visitar todos os órgãos necessários, Ministério Público, para a gente começar um elo de diálogo em que a gente busque parcerias de crescimento, bem como com o governo do Estado. Então, assim, a gente sempre vai criar um canal de diálogo perene para que a gente consiga encontrar soluções conjuntas e, assim, a gente conseguir melhorar o que nós vivenciamos hoje. Presidente, eu trago aqui uma pergunta que eu ouço muito, até de pessoas nas pautas, agendas que eu vou como repórter. Hoje, a população teresinense, ela pode ficar tranquila em termos de abastecimento de medicamentos, por exemplo, no hospital de urgência, insumo nas unidades também? Como é que está essa situação? Eu tive há pouco uma reunião, agora acabou há cerca de 40 minutos atrás, com toda a equipe técnica da Fundação Municipal de Saúde. E essa equipe incluía a diretoria de atenção especializada e a diretoria de atenção básica, com 2 pilares essenciais, a assistência primária em saúde e a assistência especializada, que são os hospitais e as unidades. A gente estava elaborando, nesse exato momento, um plano de ação conjunto para a gente garantir o abastecimento adequado de todas as unidades hospitalares e as unidades básicas de saúde. Então, a gente acabou de elaborar esse plano de ação, a gente colocou esse plano de ação em conjunto, porque a gente precisa agir rápido para que a gente consiga sanar vários problemas que a gente tem encontrado e que a gente precisa resolver esses desafios. Que tipo de problemas que vocês têm encontrado que possam servir de exemplo para quem está nos assistindo? São desafios processuais, são desafios que o processo, para chegar nesse ponto de resolução, ele precisa percorrer um caminho. A gente está tentando fazer com que esse caminho ele seja fluido e rápido, seja dinâmico, tenha um olhar mais refinado, tenha um olhar técnico que possa dar fluidez aos processos. Secretário, na sua fala, e claro, o senhor assumiu agora há poucos dias, o senhor tem apontado muito para as soluções que são passíveis de se resolver sem depender necessariamente de terceiros. Não que vocês não vão buscar esses aliados, mas agora o que é possível fazer com o que se tem em mãos? Mas quando existe um problema, existe uma causa desse problema. Claro que a gente tem o Tribunal de Contas fazendo auditoria e outros atores institucionais também, mas pela sua experiência, até mesmo como profissional da saúde, o que é que o senhor acredita que tenha causado a situação que hoje se encontra a saúde de Teresina? Sem dúvida, eu posso falar isso com propriedade, que foi um desbalanço na equação receita e despesa. Sem dúvida, o grande problema é isso. Porque a gente consegue, aquela história que eu acabei de falar, as receitas elas estão estáveis, não houve incremento de receita, a saúde ela não é autossustentável, ela precisa de uma receita complementar. Essa receita complementar vinha de outros destinadores de recursos, e isso diminuiu também ao longo dos anos, isso a gente pôde perceber com o gráfico que a gente fez na Fundação Municipal de Saúde. E o que é que a gente vem buscando é tentar retomar todos os tipos de aportes financeiros que o município de Teresina possa receber, não só provenientes do Ministério da Saúde. Houve aumento, por exemplo, no número de pacientes que não são teresinenses e que são atendidos aqui? Houve também esse processo, eventualmente, que provocasse esse desbalanço? Sim. Hoje, o Hospital de Urgência de Teresina, para você ter uma ideia, Gelson, a gente atende pacientes de vários estados. Não só do estado do Piauí, mas a gente tem pacientes do estado do Pará, pacientes do estado de São Paulo, pacientes do estado do Maranhão, pacientes do estado de Tocantins. A gente tem vários pacientes. E se você me perguntar quanto isso representa em termos percentuais de ocupação hospitalar, cerca de 48%. 48%? 48% dos pacientes eles são procedentes do interior do estado do Piauí e de outros estados. Então, isso também é um desafio que nós precisamos organizar. E os recursos que chegam para a rede de saúde são proporcionais à população de Teresina? Sem dúvida. Mas atendem a população de outros estados? Sim. Isso é um problema importante. Agora, nós estamos chegando num período em que está se verificando o aumento no número de casos de Covid-19, né? O COI fazendo reuniões com frequência para avaliar medidas e tudo mais. Como é que a Fundação Municipal de Saúde está atenta a isso, inclusive a novas etapas eventuais de vacinação? Teresina tem ganhado um espaço de destaque no tocante à vacinação. Ela foi a capital, a primeira do Nordeste em aumento de vacinação, de pessoas vacinadas. Teve uma reunião com os CIEs da Fundação Municipal de Saúde recentemente, onde a gente pôde perceber que o número de casos
de pacientes infectados por coronavírus está controlado, onde as unidades hospitalares conseguem resolver essa demanda em seus leitos de isolamento. Não tem que aumentar o número de leitos. Isso, ainda não há necessidade, pelas análises epidemiológicas, de abrir unidades de referência apenas para tratamento de pessoas com Covid. Presidente, acerca dessa questão da saúde de Teresina receber pacientes de outras cidades, até de outros estados, como o senhor destacou, pode haver alguma mudança nessa questão de critérios das unidades de Teresina, da saúde de Teresina, receber esses pacientes, se tornar, de certa forma, mais rígido, para que até haja um controle também nesse momento, na gestão e nas finanças? É muito complexo falar sobre isso, porque o SUS ele é universal. Então, o paciente que busca atendimento em unidades de pronto atendimento jamais pode ter seu atendimento negado. Não pode ser recusado? Não, jamais o atendimento pode ser recusado. O que a gente vem tentando estabelecer são estratégias para a gente poder ter um cofinanciamento dos municípios de origem desses pacientes, onde esses municípios recebem recursos para esse atendimento. Então, a nossa estratégia é tentar otimizar essa busca, essa notificação desses municípios para que eles nos ajudem financeiramente a cuidar desse paciente que tem um município de origem em outro lugar. Doutor Ítalo, a ascendência política na saúde, ela é algo observado de maneira muito frequente no município. A gente vê vereadores, suplentes, lideranças que gostariam até de ter uma ascendência, uma influência maior para fazer indicações, ocupar espaços chaves, enfim, tratar dessa política diária. A gente observou com outros presidentes da Fundação Municipal de Saúde, secretários municipais de saúde, de certa forma, uma barreira ali. Olha, aqui não se passa, aqui a gente vai tratar de maneira técnica. Eu queria saber do senhor a respeito dessa influência, dessa pressão e como é que o senhor pretende lidar com isso ou já está lidando? Foi nos pedido para que a gente consiga entregar resultados sólidos. Resultados sólidos em saúde é qualidade em saúde, é qualidade de atendimento, é assistência em saúde. Para a gente chegar em resultados sólidos, rápidos, a gente precisa não ter nenhum viés nesse trajeto. E vieses que possam atrapalhar, a gente está tentando evitar, seja qual for, para que a gente consiga entregar os resultados adequados. Então, assim, ajuda sempre bem-vinda, ajuda de todos os lugares, assim, de todos os órgãos que querem nos ajudar, a gente sempre vai abrir um canal de diálogo. Agora, alguns determinados de ajudas em que a gente perceba que vai criar-se um obstáculo, a gente tem que transpor isso. A gente não pode deixar criar-se obstáculos para a gente entregar esses resultados. Mas para que isso aconteça, né, sabe, é preciso que o senhor tenha um respaldo, alguém que possa fazer pelo senhor essa proteção. Isso chegou a ser dialogado com o prefeito? Prefeito, olha, eu preciso trabalhar, mas preciso trabalhar deste jeito. Sim. Foi dialogado isso com o doutor Pessoa e foi um pedido do doutor Pessoa para que a gente pudesse realmente fazer uma gestão baseada com foco nos resultados. Esse foi um pedido dele. No momento que houve o convite, houve esse pedido também. Muito bem. Eu quero agradecer ao senhor, doutor Ítalo. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí de hoje, presidente da Fundação Municipal de Saúde, que assume a função. Desejo, inclusive, sorte e sucesso na missão na Fundação Municipal de Saúde. Obrigado. Muito obrigado mesmo.